O nosso culto ontem foi um culto de domingo muito poderoso. Eu vi as estatísticas ontem. Só no TikTok nós tivemos 40 milhões e muitas nações estavam sintonizadas. Mas a mensagem é muito simples. A conversa de 18 de outubro de 2021, quando na visão do Cristo, quando naquela visão Cristo, Messias, falou comigo por voz, depois que eu preguei 1 João 3, versículo 2, a respeito da glorificação da igreja, a glorificação dos santos no dia do arrebatamento. Então, depois de pregar, o Senhor me fez dormir imediatamente e eu vi as visões do Cristo. E Ele disse, vá dizer para eles que quando que no arrebatamento eles terão corpos como o meu. Então, nós continuamos com a grande exposição desta escritura em 1 João 3, versículo 2. Neste pão da hora do almoço, vocês que estão em outras igrejas, vocês não tiveram a oportunidade de ouvir isto, porque provavelmente vocês estão se preparando para ir para o trabalho, mas o Senhor falou muito claramente que devido à queda, depois da queda de Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, vocês viram muito claramente que começando em Gênesis capítulo 3, quando ele pecou, então veio a maldição, porque o Senhor disse que porque você fez isso, malditos, maldita é você entre todos os animais, você se arrastará sobre seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele esmagará sua cabeça e você lhe ferirá ao calcanhar. E para a mulher, ele disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez, e em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E então para Adão, no versículo 17, ele disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Então, o que o Senhor deixou muito claro naquela conversa, nós vimos muito claramente que aquela maldição é o que você vê. Tanta luta, você vê as companhias farmacêuticas buscando medicamentos, drogas para câncer, leucemia, todas estas enfermidades que você vê na Terra agora, e então a morte, pessoas morrem. Você vê muitas pessoas nos gyms, eles estão lá nas academias tentando impedir a morte. Então você vê as pessoas preocupadas com o que deve comer, o que não deve comer, comer frutas, fazer exercícios. Todas estas coisas as pessoas tentam fazer pesquisas para estender a sua vida, para você viver mais. Você vê muito claramente que o Senhor falou no livro de Hebreus 9, 27, onde o Senhor diz que todas as pessoas têm, que todas as pessoas, novamente Hebreus 9, 27, ele diz muito claramente, que assim como ao homem está dado morrer uma só vez, então o Senhor diz que cada pessoa tem um encontro com a morte. Vão morrer. Então quando você vê o mundo, a ciência, a humanidade tentando encontrar solução para parar o processo da morte e do envelhecimento, fazendo jogging, perdendo peso, eles vão ter que morrer de qualquer forma.
Então, nós vimos que há dor nesta vida por causa desta maldição. Entretanto, nós também vimos naquela visão, quando o Senhor prometeu glorificação, que vocês terão corpos glorificados. Vai dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos glorificados. Então, nós vimos que o estágio final da sua redenção como cristão, no momento quando você é convertido na natureza celestial, então nós vimos muito claramente que naquele tempo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, muito claramente nós vimos que há uma transformação que vai acontecer com você naquele dia. Em 1 Coríntios 15, 54, novamente ele diz: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi tragada pela vitória. Então este será o dia quando a morte será derrotada. O dia quando o Messias vier para levar a igreja, o dia do arrebatamento, ele vai transformar você. Ele vai te glorificar para você vestir um corpo eterno. Você não verá enfermidade nem morte. É por isso que nós vimos no livro do Apocalipse 21, versículo 4, ele diz: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. É isso que vai acontecer quando as pessoas entrarem na Nova Jerusalém, no estado eterno. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e nunca mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Então, esta é a esperança. O Senhor está dizendo que Jesus é a resposta para todos os problemas deste mundo. Talvez você está doente no hospital, talvez você está buscando um emprego, mas ele está dizendo que aqueles que confiam no Senhor, no dia está vindo quando não haverá mais dor, nem funerais, nem mais enfermidade, nem dor. Agora mesmo eles gastam trilhões de dólares para descobrir medicamentos para impedir a morte, mas está escrito que para o homem está destinado a morrer uma primeira vez, então vai morrer. Então a resposta é a glorificação da igreja, para que vocês recebam Cristo Jesus, para que quando aquele dia chegar, você seja glorificado e nunca veja a morte. Então ontem, o que nós estávamos vendo, se você não viu, se você não é parte desta congregação, repita: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e te recebo no meu coração como meu Senhor e Salvador. E eu te peço, Senhor Jesus, para estabelecer as tuas promessas da glorificação no meu coração, para que eu possa entrar no estado glorificado, onde não haverá mais enfermidade, nem morte, nem pecado, para que eu possa estar eternamente contigo no novo reino, no novo céu, no nova terra, na nova Jerusalém, no poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Então, em resumo, este foi o seu pão da hora do almoço. Lembra que o pão da hora do almoço é um programa especial da rádio Jesus is Lord. Eu mencionei paraquedistas sendo liberados, todas estas coisas que vocês viram que está acontecendo agora. Eu disse uma guerra muito histórica. Você vê os aviões de combate nas suas notícias, missões suicidas para desarmar as baterias, vocês viram isso? Eu disse forças de operação especial, vocês os viram, atacar os helicópteros, derrubando-os. Eu disse que havia grande pânico na Terra, e sim, de fato, há um grande pânico na Terra, como vocês podem ver, de tal forma que os mercados financeiros e de ações, pânico no oeste, pânico no leste. Eu disse, as pessoas estavam correndo para campos de refugiados, você vê as pessoas lotando os ônibus e os trens indo para a Polônia, as pessoas correndo dentro dos
dos subterrâneos para se esconder. Você vê as pessoas buscando comida nos campos de refugiados na Polônia, nos locais de refugiados na Polônia, naqueles países, Romênia ou para onde quer que eles foram. Eu vejo pessoas em lugares abertos, você vê nas fronteiras lotado, tentando atravessar por muitas horas. Eu também vejo muita fumaça, vocês viram muita fumaça. Você vê muito bombardeio até agora em Kiev. E aquele enorme batalhão russo que está agora a 17 quilômetros. O pior ainda está para acontecer em Kiev. Eles até mesmo já deram um corredor de segurança para os civis saírem daquela cidade, porque vai ser muito ruim. Então você vê muito bombardeio, muitas mortes. Você vê tanto, muitos tiroteios. E globalmente, ele diz que é global, que seria global, o pânico seria global. Global, isso é global agora, muito, muito sério, enquanto nós falamos nesta hora. Mas o que você vê, o Senhor está julgando. Por que o Senhor Todo-Poderoso está julgando a terra? Por que Ele está permitindo que isso aconteça com a terra? Antes de falarmos da mensagem da glorificação e avançar esta conversa, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? A razão pela qual o Senhor está fazendo isso é porque toda a terra caiu em apostasia. Até toda a terra caiu em apostasia. E por causa da queda em apostasia, o Senhor enviou os seus profetas à terra para pedir para a terra se arrepender. Mas por 20 anos agora, a terra tem se recusado a se arrepender. 19 anos agora, enquanto falamos, 20 anos, a terra tem se recusado a se arrepender. Porque toda a terra caiu em apostasia, caiu em apostasia. Essa é a razão pela qual eles estão destruindo a terra com o coronavírus, com o terremoto que trouxe a explosão de Tonga no vulcão, o vulcão, e com a guerra que vocês veem agora. Quem pensaria que a guerra estaria em guerra, a Europa estaria em guerra neste tempo? É porque toda a terra caiu em apostasia. E Deus enviou os seus 2 mega profetas, os mais glorificados profetas, os mais gloriosos profetas, para se aproximar à terra, para se arrepender. E as nações não se arrependeram. Ao contrário, a nação tem tentado justificar o seu estado, como se não tivesse nenhuma necessidade de arrependimento. As nações da terra e os povos da terra. A razão pela qual o Senhor enviou seus 2 profetas para chamar vocês ao arrependimento é porque as nações da terra literalmente removeram Deus das suas vidas e seguiram a terra. Toda a terra essencialmente removeu Deus das suas vidas. O povo da terra literalmente ignoraram a Deus das suas vidas. Não apenas tirou da sua vida, mas o ignorou. Agora mesmo as nações da terra, eles tiraram a autoridade de Deus, despiram Deus da sua autoridade, tiraram a autoridade de Deus. Entretanto, eles sabem que o Senhor é o governante do universo. Essa é a autoridade que eles tentam tirar de Deus. É por isso que você vê o que está acontecendo. O coronavírus está usando ao mesmo tempo, todos estão com máscaras ao mesmo tempo, a explosão em Tonga com o vulcão e todas as economias estão sendo sacudidas.
o terremoto no Chile, no Nepal, no Peru. Então, literalmente, esta humanidade despiu Deus da sua autoridade como o governante do universo. E é por isso que Deus está julgando a terra agora. Porque é como se cada nação, na sua legislação e constituição, eles declararam independência de Deus. Eles não querem a menção de Deus nas suas leis. Então, o povo da terra e as nações da terra, literalmente, declararam independência de Deus. É por isso que este juízo está acontecendo. É isso que você vê na sua tela agora, estritamente baseado nas palavras da minha língua. Os profetas que ele enviou para julgar, para advertir vocês que o juízo está vindo. As nações da terra e o povo da terra literalmente zombaram de Deus. Eles os zombaram por anos. É por isso que Deus me enviou para trazer esta guerra e esta destruição à terra. Por quê? As nações da terra zombaram de Deus como se Deus não julga o pecado de forma nenhuma. É isso que eles declaram quando eles zombam dele desta forma. Então, eles estão se comportando ao longo dos anos como se Deus não fosse julgar. E Deus está dizendo para eles que o pior ainda está por vir. Isso é sério. Tem breaking news agora que os Estados Unidos advertem a Rússia que pode intensificar um massivo ataque muito em breve. Então, um enorme batalhão russo está somente 17 quilômetros de Kiev. Por que esse juízo na Terra? Por que o Covid? Por que o vulcão em Tonga? Por que os terremotos? Porque a tribulação está vindo. E Deus enviou os seus 2 mensageiros para chamar as nações da terra. Os seus profetas estão clamando para as nações se arrependerem, chamando-as ao arrependimento. Mas ao contrário, as nações caíram em apostasia. As nações, a abordagem deles para chamar ao arrependimento, eles literalmente tiraram Deus da sua vida, ignoraram Deus da sua vida e eles tiraram a autoridade de Deus como governante do universo de suas vidas, essencialmente declarando independência de Deus. E o povo da terra, as nações, têm zombado, dizendo, não, Deus não julga o pecado. Não, Deus não pode julgar o pecado. Deus literalmente tem sido negado a ele a honra dele nesta dispensação e nesta geração. As nações e o povo desta geração têm negado a Deus a honra devida a ele como Criador, como nosso Pai. E as pessoas e as nações têm apresentado desafio aberto a Deus público. Eles estão desafiando a Deus abertamente, sem se importar. É uma séria rebelião. É por isso que Deus está destruindo a terra assim no meio da Europa moderna. E você sabe que eles estão armando, eles estão trazendo mais armas para a guerra, eles estão acrescentando mais combustível para a guerra, trazendo mais armas mortais para a Ucrânia. E a Rússia já está mais armada com armas mais mortais. E agora as breaking news que eu vi diz que agora este batalhão de 5 quilômetros da Rússia está apenas a 17 quilômetros de Kiev. Então, todas estas conversas que você vira em Belarus, ele está enviando o seu exército. Eu vi o cavaleiro do cavalo amarelo voando no céu ao redor daquela parte da terra. Então, Belarus está planejando enviar soldados também para atacar a Ucrânia. Como você pode ter conversa de paz com a Belarus? Isso é simplesmente para se cobrir, para que a Rússia se cobre. Diz, pelo menos nós abrimos o caminho para a paz, mas eles recusaram. Isto é um severo juízo. Porque eles pensaram que Deus não julga. O povo desta era acha que Deus não julga. Eles estão juntando armas
Eles estão juntando agora metralhadores, ou seja, dando mais combustível para aumentar esta guerra. Deus está julgando as nações. E Ele está dizendo para vocês que o juízo vai ficar pior na tribulação, quando agora a ação deste cavaleiro agora vai agir com força total, onde deveria haver paz. Isso é sério. E a NATO está envolvida, embora eles não sabem. A Rússia pode facilmente destruí-los com armas nucleares. Uma vez que a NATO se envolver, a Rússia vai usar as suas armas mortais, nucleares. Eles negaram, as nações desta geração negaram a Deus a sua honra e demonstraram desafio. Eles estão desafiando abertamente a Deus. Eles fizeram uma revolução. Eles não querem crer que eles foram criados por Deus. Eles estão usando isso como uma desculpa para fazer o que eles quiserem, para cometer iniquidade. A luz veio ao mundo, mas os homens escolheram as trevas. Eles se rebelaram contra Deus e abertamente se envolveram em imoralidade sexual, em homossexualismo, sem nenhum temor de Deus. O que você espera? Então Deus tem que te julgar. Uma vez que os seus profetas vieram, Ele agora tem que julgar. Ele tem que te julgar. Deus tem que te julgar. Abertamente se envolvendo em imoralidade sexual, em homossexualismo. As pessoas abertamente adorando ídolos nas mesquitas muçulmanas, nos templos budistas, nos hindus. Na igreja de Cristo, eles estão adorando dinheiro na igreja de Cristo. A adoração a ídolos. Uma séria corrupção moral consumiu esta geração. Como então você espera que Deus não vai te julgar? É por isso que você vê a guerra na Ucrânia, massiva destruição. Diariamente, foguetes atacando cidades, destruindo prédios e pessoas. As pessoas fugindo para a Polônia, onde grandes números de refugiados, dos quais eu falei daquela profecia. 11 de janeiro de 2021, exatamente um ano antes. Então, 31 de julho de 2021. Isto é sério. O povo desta geração se rebelaram contra Deus. Eles negaram a Deus a sua honra, eles tiraram Deus das suas vidas. O que você espera quando o mundo tirou Deus da sua vida? E eles estão dizendo que Putin agora está colocando o arsenal nuclear. Breaking news agora. É isso que eles estão colocando agora. Que Putin já está tirando as suas armas nucleares. Como você espera que Deus não vai te julgar quando abertamente você negou a Deus a sua honra? Isso é sério. Esta geração saiu em afronta aberta, cometendo afronta aberta contra Deus, um ataque contra Deus, uma provocação diante de Deus. Eles não aceitam nenhuma instrução de Deus. Eles não podem ouvir e dar atenção à voz de Deus. Eles não querem confiar mais, eles não querem mais confiar em Deus. Eles são rebeldes e desobedientes e provocativos contra Deus. Como você pode ter conversa de paz em Belarus quando Belarus está planejando já está enviando as suas tropas contra a Ucrânia e o cavalo amarelo está voando sobre aquela parte da terra? Então, esta geração na sua vida e nas suas ações, tudo o que eles fazem é uma expressão aberta que testifica o pecado nas suas vidas. É um testemunho aberto. É uma expressão de pecado em suas próprias faces. Eles rejeitaram Deus. O pecado tomou posse desta geração. Todos, se você olhar a forma de vestir, a adoração, toda a aparência e o comportamento deles testifica do pecado e da rebelião. Como então Deus não vai te julgar? Eles estão
demonstrando o pecado na TV, nos jornais, com as crianças e tudo sem temor de Deus. E sem o temor de Deus. Entretanto, eles estão tentando agir como autopreservação. Como? Como? Eles estão tentando fazer a sua autopreservação. Como quando você pecou contra Deus? Eles têm tentado esconder, se esconder. É por isso que você vê que todos os sistemas estão soltos, estão desmoronando. É a queda dos impérios dos homens. Este é o tempo sério, o juízo de Deus vindo à terra. Deus está requerendo arrependimento. Deus está exigindo pureza moral, integridade moral, irrepreensibilidade. Deus está pedindo fidelidade a Ele, justiça, consagração a Ele, separação. E eles não podem ouvir. Agora eles entraram em guerra. Guerra entre a Rússia e o Oeste. O juízo de Deus veio por causa da sua rebelião. E agora a rebelião, agora a ira está reinando. O juízo de Deus agora vai matar as crianças, vão levar as pessoas cativas, vão estuprar mulheres. Vai ser sério. Como? Como você pode esperar que o Deus Todo-Poderoso sustente você quando você rejeitou a Deus? Você rejeitou o Senhor. Esta geração está abertamente, ela é abertamente rebelde, rejeitando Deus. Eles o negam. Eles negam que Deus existe. Em João capítulo 3:19 ele diz, este é o veredito. A luz veio ao mundo, mas as pessoas, mas o homem amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a vida e não vem para a luz, com medo de que as suas obras sejam expostas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas por causa do quê? Porque as suas obras são más, são perversas. Isso é sério. E é por isso que você vê o juízo de Deus. E João chorou. Quando João estava no trono de Deus, ele chorou. No livro do Apocalipse, capítulo 5, João chorou por causa destas coisas. Em Apocalipse, capítulo 5, se você ler dos versículos de 1 a 5, versículo, então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E eu vi um poderoso anjo proclamando em alta voz, quem é digno de abrir os selos, de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não há ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para dentro dele. Eu chorava e chorava, isso é muito choro. Eu chorava e chorava porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e de olhar dentro dele. Então, na ausência de Cristo, na ausência de Deus, nós vemos Jesus da forma como este mundo escolheu continuar sem Jesus. Sem Jesus. É por isso que João chorou. Sem Jesus não há esperança. Por isso João chorou.
Sem Jesus, não há plano para a redenção do homem. Esta geração rejeitou Jesus, eles rejeitaram a Deus, e é por isso que João chorou no trono de Deus. Ele entendeu que sem Jesus, a humanidade é totalmente sem esperança. A humanidade não pode libertar-se a si mesma. Entretanto, Deus já tem um plano para esta geração, um plano para a humanidade, um plano para a redenção. Já está no lugar, porque Jesus já veio e ele já ganhou a vitória para esta geração e para a humanidade. Vitória já foi conquistada por Cristo. E Jesus já está entronizado no céu. Não importa as circunstâncias da terra. A humanidade não pode redimir-se a si mesma. E é por isso que João chorou. Por medo que o plano de Deus para a redenção talvez não se materializasse. Nós precisamos chorar por esta geração, a geração que abraçou o homossexualismo, evolução e impiedade. Nós precisamos chorar por eles, porque sem Jesus, o plano redentor de Deus, sem eles aceitarem Jesus, o plano redentor de Deus não pode materializar-se nesta geração. Sem arrependimento, o plano redentor da humanidade nesta geração não pode se materializar. Nós precisamos chorar por eles como João chorou, quando ninguém foi achado digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Sem esta geração, ouvir a voz do arrependimento, o diabo vai conseguir se safar, ele vai conseguir fazer os seus atos. Sem arrependimento e receber Jesus, toda esta geração, não importa o nível de pecado, a humanidade torna-se totalmente imprestável sem Jesus. Sem arrependimento, você não pode salvar-se a si mesmo. O homem não pode salvar-se a si mesmo nessa era. Sem arrependimento, esta geração não pode sustentar-se a si mesma. Já desde o nascimento, a humanidade já está, a humanidade vai passar a eternidade no céu. A humanidade, já desde o nascimento, deveria passar o tempo no céu, mas agora estão todos indo para o inferno, a não ser que vocês se arrependam. Já desde o nascimento já estão todos indo para o fogo do inferno. Então vocês precisam de Cristo Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque vocês decaíram da glória de Deus e todos precisam receber Jesus. Isaías chorou. Se você ler Isaías 66. É por isso que Isaías chorou. Se você lê Isaías capítulo 6, esta é a razão pela qual Isaías chorou quando ele ficou diante do trono de Deus e ele entendeu que a humanidade está acabada, liquidada sem Jesus. Sem arrependimento, ela está liquidada, ela está acabada. Não pode comparecer diante de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estava os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriam seus pés, com 2 asas eles voavam. E eles proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça. Versículo 5 é para vocês.
Eu gritei, ai de mim! Ele gritou da mesma forma como João gritou no céu, Isaías também gritou no céu. Ai de mim! Eu gritei, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esta geração, nós precisamos chorar por esta geração. João chorou. Por quê? Porque a humanidade decaiu da glória de Deus. Decaiu da glória de Deus. E vocês precisam voltar para retornar ao arrependimento, para que vocês possam ser restaurados por Deus. Você não pode ser consertado por Deus. Isaías gritou por quê? Por causa da realidade a respeito do inferno para uma geração que falha em se arrepender, falha em retornar. E é por isso que eu feri a terra com essa guerra que você vê agora entre a Rússia e o Oeste. É por isso que eu feri a terra com o coronavírus, que você vê devastando a terra inteira, todas as economias, todas as nações, todos com máscara e sendo injetados com vacina. É por isso que eu feri a terra com o juízo do terremoto, o vulcão em Tonga. E tanto vocês ainda não se arrependeram como globo, como terra. Como que isso pode ser sustentável? Como Deus não vai julgar vocês? Veja a grande tempestade que está vindo a Kiev agora. O grande comboio que está vindo para atacar. Veja o derramamento de sangue. Veja a quantidade de refugiados que eu disse na Polônia e outras nações. Veja o abalo dos tronos de poder. Todos os dias estão em pânico. A Rússia colocou as armas nucleares em alerta máximo. Os mísseis nucleares da Rússia são apontados para as grandes cidades dos Estados Unidos e para as grandes cidades da Europa. Há um pânico. Como você pode sustentar a sua vida sem Jesus? Como geração. A humanidade é totalmente imprestável sem Jesus, sem Cristo. Totalmente imprestável. Eles são totalmente sem esperança. Isso está definindo quão sem esperança o homem é sem Jesus. Não importa quão avançados você seja. Então, a humanidade nesta geração tem que chegar ao entendimento da sua inutilidade, quão imprestável é sem Deus. Eles têm que voltar. Então, quando eu voltar para vocês mais tarde, então agora nós vamos poder falar a respeito de glorificação. Que o Senhor os abençoe para que vocês possam se arrepender. O Messias está vindo. Obrigado.